Bom, boa noite, né, pessoal? E aí, as listas? Fizeram, não fizeram? Como é que tá? Conta pra mim aí. Esconda nada não, fala a verdade. Fizeram, não fizeram? Enrolaram? E aí? Tá difícil, tá fácil, as listas tá como? Bianca, terminei a primeira hoje. Certo, Bianca? Tem que terminar as outras duas, viu, Bianca? Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail, manda alguma coisa, viu? Se acanhe não, pode mandar e-mail que assim que eu puder eu respondo. Certo? Se quiser tirar alguma dúvida hoje, vamos tirar dúvidas hoje. Rebeca, só falta de repetição. Beleza, Rebeca. Muito bem. Mas não deixe de fazer não. E aí? Davi, estou fazendo a segunda e provavelmente terminarei hoje. E amanhã começa a terceira. Joia, Davi. Parabéns, muito bem. Eu espero que dê para terminar a terceira até sexta-feira, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail, viu? Fica à vontade para mandar e-mail, pode mandar quantos quiser. Tem besteira não. Não são 3 pontos não, Arthur. É peso 3, é diferente. Já expliquei isso aqui. É peso 3. Você também termine, Arthur. Termine a lista. Certo? Gente, eu queria aproveitar para fazer alguns exercícios que a gente não fez ainda, mas que eu acho importante fazer, certo? Um dos exercícios é esse daqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Opa. Visual Studio aqui, certo? É o problema do fatorial, certo? Eu acho que vocês vão ver lá na estrutura de repetição, certo? Deixa eu salvar aqui e fazer ele aqui. Como é esse problema do fatorial? O fatorial, gente, é definido pelo seguinte, é assim, ó, é n fatorial, n exclamação. Esse n fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes assim por diante, até multiplicar por 1, até chegar em 1. Certo? Exemplo, se você quer saber quanto é 5 fatorial, é a mesma coisa de fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por quê? 5 é o meu n, certo? Quem é n menos 1? Quanto é 5 menos 1? 4. Aí depois n menos 2. Quem é meu n menos 2? 5 menos 2 é 3, então tem 3. Aí o próximo é n menos 3. Aí faz n menos 3 é 2. E finalmente o meu 1, certo? Isso aqui é igual a 120, né? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1 dá 120, certo? Aí a pergunta é, como é que eu faço isso em programação? Como é que eu faço para que, dado um número n qualquer, eu calcule o fatorial desse número? Essa é que é a pergunta boa, certo? Como é que eu resolvo esse problema aí? Tá? Então eu vou fazer isso aqui para vocês verem, certo? A primeira coisa que vocês têm que fazer... Alguma dúvida nessa questão do fatorial, gente? Alguma dúvida? Não? Segue o jogo. Então vamos embora. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar uma variável n, né? Eu vou pedir para o usuário digitar esse n, porque eu não sei qual é o valor. Então eu vou pedir para o usuário digitar esse n. Então tá aqui, ó, var n, certo? Então eu vou pedir para o usuário digitar o meu n. Então n é igual... Aí a primeira pergunta, esse n é real ou inteiro? Quem me diz aí no chat? Escreve aí no chat se é inteiro ou real. Davi está dizendo que é inteiro.
Quem mais disse que é inteiro real? Quem mais? Escreve aí no chat, gente. Arthur disse que é inteiro. Bianca inteiro. Certo? Ele é inteiro. Viu, gente? Então, eu vou usar meu amigo Helder disse que é inteiro. Muito bem. Show de bola. Parabéns vocês aí. É exatamente isso. É inteiro. Certo? Então, eu vou usar parse int ou parse float? Vou usar parse int, né? Então, tá aqui, ó. Parse int prompt. E vou pedir para o usuário digitar um valor n qualquer. Então, ó, digite um valor n inteiro. Certo? Aí eu vou calcular ele. Bom, aí repara, eu vou precisar pegar esse número aí e multiplicando ele, diminuindo em uma unidade, certo? Eu vou precisar fazer 5, um n qualquer, né? N, depois multiplicar ele por n menos 1, n menos 1, depois multiplicar ele por n menos 2, menos 2, depois multiplicar ele até chegar no meu 1, não é isso? Aí a pergunta é, que estrutura de programação eu vou precisar para fazer isso aí? Quem sabe me dizer? É a primeira coisa que você tem que identificar. Vou usar que tipo de estrutura? É uma estrutura de decisão? É uma estrutura de repetição? O que é que eu vou precisar para fazer isso aí? Rebeca está dizendo que tá repetição. Exatamente. E Arthur fala que é um for. Pode ser um for, pode ser um while, viu? Davi, também pode ser um while, viu? Viu, Arthur? Pode ser um for, pode ser um while. Certo? Eu vou resolver essa questão com for. Tá certo? Por que com for? Porque eu já sei quando é que começa e já sei o número que termina. Ele começa com n e termina com quem? Termina com 1. Então, o bom candidato para esse cara aí é meu amigo for, certo? Então tá aqui, ó. For. Eu vou chamar ele vou criar uma variável aqui, contador, certo? Que eu vou começar com o meu amigo n. Enquanto o meu contador for o quê? Maior ou igual que 1, eu faço o quê? Eu faço contador menos menos. Não é isso? Por que contador menos menos? Eu estou decrementando. Eu vou começando com um número, depois n menos 1, n menos 2, n menos 3, assim por diante. Eu começo com um valor, por exemplo, como um 5, aí eu começo, depois eu passo para um 4, um 3, um 2, por 1. Eu estou decrementando de 1 em 1 unidade. Então, eu vou usar meu amigo aqui, operador de decremento, certo? Aí, tanto faz eu fazer, nesse caso aqui, né? Tanto faz eu fazer contador menos menos, como menos menos contador, certo? O efeito é o mesmo, porque ele está sozinho. Se ele tivesse uma expressão, não. Mas como ele está sozinho, tanto faz, certo? Tanto faz. Tá ok? Aí eu vou fazer quem agora? Eu vou pegar meu amigo contador, que uma hora ele é n, outra hora ele é n menos 1, n menos 2 e assim por diante, e vou fazer o quê? Eu vou dizer, olha, contador, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer, olha, você é... Na verdade, o computador vai fazer isso aqui assim, ó. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. 5 fatorial, né? Tava aqui n fatorial. N fatorial. Cinco fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí ele faz esse problema assim, ó. 5 vezes 4, 20. Guardo 20. 20 vezes 3, 60. Guardo 60. 60 vezes 2, 120. Guardo 120. 120 vezes 1, 120. Tem mais algum valor para multiplicar? Não. Onde está a resposta? Estava onde eu estava guardando de maneira parcial as multiplicações do meu fatorial, certo? Então, para poder fazer isso, a gente já viu isso aqui em aula. A gente usa uma variável acumuladora para fazer isso, certo? Então, eu vou pegar aqui uma variável e vou chamar ela de fat, de fatorial, certo? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, meu amigo fat vezes
meu contador. Depois disso eu faço o quê? Armazeno novamente em FAT. Certo? Então, meu fatorial é igual a FAT vezes contador. Que uma hora ele vai ser 5, outra hora ele vai ser 4, outra hora vai ser 3, outra hora vai ser 2, outra hora vai ser 1. Finalmente, eu faço o quê? Eu mando mostrar a resposta, né? Document.write, dizendo o quê? O fatorial de... Aí, mais n, mais... é igual a... Vou botar aqui. Vou botar assim, certo? Fatorial de n é igual mais FAT. Só falta ajustar um pequeno detalhe. Qual é o detalhe? A primeira vez que eu for executar esse estudo de repetição, veja o que vai acontecer quando eu executar esse estudo de repetição. Contador vai ser igual a n, certo? Aí ele faz FAT vezes contador, que é n, que é o valor que o usuário digitou lá. Aí a pergunta é, quanto é que vai dar essa multiplicação pela primeira vez que ele vai executar? Davi vai dar 0? Não, Davi. Vai dar 0 não. Porque FAT, o que acontece? FAT não tem valor nenhum. Também não vai ser n não. Para poder dar n, eu tenho que colocar um valor lá em FAT, um valor em FAT que não atrapalha a multiplicação. Aí a pergunta é, qual é o valor que eu boto aqui em FAT para não atrapalhar a primeira multiplicação? 1. Muito bem, Rebeca. Vai ser 1. Por que 1? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, aí, agora está certo. Porque quando ele for fazer a primeira multiplicação, ele vai fazer FAT, que é 1 vezes n. 1 vezes n é n. Armazena em FAT. Aí ele faz contador menos menos, contador vira 4. Contador é maior ou igual que 1? Contador é maior ou igual que 1, sim. Entendeu o senhor falando quanto seria o resultado se o FAT não tivesse valor? Ah, tá certo. Tudo bem, Davi. Mas beleza. Certo? Então, em programação, gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Em programação, a gente não pode usar variáveis se antes de colocar um valor lá dentro dela. Certo? Tem linguagem de programação que já assume alguns valores lá dentro dela. Por exemplo, se eu não coloco valor nenhum dentro, ele, por exemplo, em uma linguagem... Um exemplo, uma linguagem de programação Java. Se eu não colocar nenhum valor, uma variável inteira, se eu colocar nenhum valor lá dentro dele, ele assume que é 0. Mas eu não posso assumir esse tipo de coisa. Eu tenho que colocar valores dentro das variáveis. Eu não posso esperar isso. Ah, eu vou deixar porque a linguagem de programação vai assumir por padrão tal valor. Não espere esse tipo de coisa. Isso é uma má prática de programação. Certo? Coloquem valores em variáveis antes de utilizar. Sempre coloque um valor numa variável antes de utilizar. Certo? Tá joia? Eu vou botar esse negócio aqui em cima. Tá ok? Bom, vamos executar esse programa para ver o resultado? Vamos. Então tá aqui, ó. Digita um valor inteiro. Vou digitar meu amigo 5. Então tá aí, ó. O valor... Deixa eu dar um zoom aqui. O fatorial de 5 é 120. Certo? Vamos tentar quanto valor? O valor de 6, quanto é? É igual a 120, 720. Verdadeiro. Só que tem mais um detalhe, viu, gente? Que eu já ia me esquecendo. Qual é o outro detalhe? O outro detalhe é o seguinte, ó. Por definição, o fatorial de 0 é igual a 1. Por definição. Então, eu tenho que assegurar também que se o valor digitado for 0, tem que ser 1. Aí a pergunta é, será que isso acontece aqui nesse programa? Vamos ver se acontece antes de mexer em alguma coisa, certo? Então, o usuário vem aqui e digitou o valor 0. N é 0. Aí ele faz, contador é igual a N. Contador vai ser 0. Aí ele faz 1 vezes 0, 0. Armazene em FAT. Certo? Aí ele faz contador menos menos. Contador que era 0, vai acontecer o que com ele?
0 vai virar menos 1. Certo? Aí, contador é maior ou igual que 1? Não, falso. Oxi. Perdi a conexão de rede. Ih. Ah, voltou. Opa, gente. Voltou, viu? Foi minha internet aqui que caiu aqui, mas ela voltou. Tá todo mundo conseguindo me ver aí direitinho? Me ouvir? Ah, peraí. Tá todo mundo conseguindo ver e me ouvir? A minha internet caiu. Aí ela voltou. Ih, caiu de novo. Não, isso é o que eu não tô falando não, Arthur. Disse que minha conexão tá instável. Quero ver se ela volta a ficar estável. Eu acho que agora vai voltar a ficar normal. Ela caiu. Tá todo mundo me vendo aí e ouvindo direitinho? Pra gente continuar? Tá, né? Então vamos continuar? Então repara, gente. Vamos supor que o usuário digitou valor 0. Eu quero garantir que 0 fatorial é igual a 1. Certo? Aí ele faz... Com pratinha. Ah, tá compartilhando a tela não? Pera aí. Pronto, agora tá ok, né? Pronto. Aí repara. Aí ele faz aqui assim,
0 fatorial é igual a 1. Eu tenho que garantir isso aqui. Além disso aqui, eu tenho que garantir que 0 fatorial é igual a 1, certo? Então tá aqui, ó. O usuário digitou um 0. Aí ele fez, digita o valor inteiro. N é 0. Contador é igual a 0. Aí ele faz FAT, que é 1 vezes 0, dá 0, armazena em FAT. Contador menos menos, contador vira menos 1. Contador maior ou igual que 1, falso. Aí ele sai. Aí o fatorial de 0 é igual a 0. Tá fazendo a resposta correta? Não, né, gente? Não tá fazendo. Certo? Aí o que você pode fazer para resolver esse problema? Existem duas maneiras de você resolver esse problema aí. Certo? Existe a famosa, entre aspas, gambiarra, certo? Que seria você fazer o quê? Você fazer um if antes. Fazer assim, ó. Se n for igual a 0, você faz o quê? Faz FAT igual a 1. Se não, faz o meu amigo for. Certo? É uma maneira de resolver essa questão? É uma maneira de resolver essa questão. Certo? Mas tem uma maneira bem mais elegante de fazer isso. Qual é a maneira mais elegante? A maneira mais elegante é você mexer um pouquinho no contador, no for. Certo? Repara. Ó, essa aqui é uma solução, tá? Vou fazer a solução elegante. Essa aqui é a solução não elegante. Vou fazer uma solução elegante. A solução elegante é você mexer um pouquinho no for. Se você percebeu isso aqui, ó que legal. Se você, em vez de começar o contador com n, começar o contador com 1. Em vez de fazer a multiplicação de 5 a 1, eu vou fazer de 1 a 5. Dá na mesma, certo? Então, ó, contador igual a 1, enquanto o meu contador for menor ou igual que n, faça contador mais mais. Você concorda comigo que tanto faz eu fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, quanto 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5? Tanto faz? Então, eu estou fazendo o contrário. Eu estou multiplicando de 1 até o meu n, certo? E estou fazendo contador mais mais. Aí vê o que acontece agora. Aí ele faz assim, ó. Vamos supor que o usuário digitou o valor 0, certo? Aí faz n é 0, contador é igual a 1, certo? Contador é igual a 1. Aí ele faz FAT, que é 1, vezes contador, que é 1, armazena em FAT. Faz contador mais mais, contador vira 2, aí contador é menor ou igual que n. Contador que é 2 é menor ou igual que 0? Não. Então o que ele faz? Isso aqui vira falso, e aí ele pula para a próxima linha após o for. Só que ele vai mostrar assim, ó, o fatorial de 0 é 1. Ou seja, ele dá a resposta correta. Aí vê que interessante. Por uma pequena mudança que eu fiz na minha estrutura de repetição, eu fiz o quê? Eu consegui eliminar um if, uma complexidade maior no meu programa que estava antes. Ou seja, uma solução não elegante vira uma solução elegante. Certo? Vamos testar isso aí para ver o que acontece? Ó. Fatorial de 5 é 120, certo? O fatorial de 6 é 720, correto. E o fatorial de 0 é 1. Ou seja, o meu programa está fazendo o quê? Está executando de acordo com o esperado, certo? Então, aqui para você dar uma olhadinha nele. Essa é uma solução elegante. Agora, Fabrício, eu podia fazer com if, verificando antes se o n era 0 para poder fazer. Poderia, mas não fica uma solução elegante. Não fica uma solução simples. Assim fica uma solução mais simples. Vocês concordam comigo? Dúvidas? A gambiarra tá mais elegante? Tá não, Arthur. Começa não. Botar um if aí para fazer, podendo o for já resolver o seu problema. Agora, se você quiser colocar o if lá para você resolver o problema, pode. Fica a seu critério.
Certo? Alguma dúvida, gente? Vamos fazer mais alguma da lista? Vamos. Professor, você pode fazer a questão de desconto de imposto de renda? Posso sim, Arthur. Qual é essa questão? De qual lista? Me diga qual é a lista. A 2 de operadores lógicos. Certo. Não, a 2 de operadores lógicos é do posto de gasolina. Ah, é a quinta, né? Não é essa quinta aqui, né? Pronto. Então vamos fazer ela. Certo? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder ler com mais calma, certo? Aí a questão diz assim, ó. Desenvolva um programa para efetuar o cálculo do salário líquido de um funcionário que incide um desconto de imposto de renda IR que depende do valor do salário bruto, conforme a tabela abaixo. Se o salário bruto for até 1.212, o desconto é isento de imposto de renda. Se o salário bruto é de até 1.700, é 5% de desconto. Se o salário bruto é até 3.500, 10% de desconto. Se o salário bruto é acima de 3.500, 20% de desconto. Certo? Como é que a gente faz essa questão? Me digam aí. Quem é que você vai usar aí para fazer isso? Que estrutura você vai usar? Diga aí, Arthur. Me ajude. Vai usar o if, else, if, else. Muito bem, exatamente. Certo? Então eu vou fazer com ela. Tá ok? Então tá aqui, ó. Vou chamar esse programinha de desconto. ir.html. Certo? Então tá aqui, ó. Aí a primeira coisa que eu vou precisar é do quê? É do salário líquido, né? Não, salário bruto, desculpe. Certo? Vou precisar do salário bruto do funcionário, tá? Então eu vou chamar só de salário, tá? Então tá aqui, ó, var salário. Aí eu vou pedir para o usuário digitar esse valor, certo? Aí esse valor vai ser inteiro ou real? Diz para mim. Vai ser real, exatamente. Então eu vou usar meu amigo passe e float, não é isso? Então, ó, com um prompt, dizendo assim, ó, digite o valor do salário bruto. Certo? Beleza até aí? Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou usar minha estrutura de decisão if, else, para descobrir o intervalo de valores, certo? Então tá aqui, ó. Como é que tá no exemplo lá? Se o salário bruto for até 1.212, então ele está em 100. Então tá aqui, ó. Se salário for menor ou igual que 1.212, o que acontece? Cuidado para não colocar ponto, viu? Cuidado para não colocar ponto. Se botar ponto, significa o quê? Significa que é 1,212. Não é 1,212, é 1.212. Cuidado com isso. Certo? Então, quanto é que vai ser o desconto? O desconto vai ser 0, não é isso? Tá joia? Eu vou criar uma variável aqui chamada desconto, tá bom? Desconto. Então, o desconto vai ser 0. Aí, se... Vou comparar com o quê? Agora, se o salário bruto for até 1.700, ou seja, se ele for... Se o meu salário bruto... ele for maior que 1.212 e meu salário for menor que quanto? Menor ou igual, né? Que até menor ou igual a quanto? 1.700. Aí quanto é que vai ser meu desconto? É de quantos por cento?
5%. Então tá aqui, ó. Meu desconto vai ser igual a meu salário vezes 0,05. Cuidado para não botar 0,5. 0,5 é 50%. Certo? Cuidado com isso. Tá joia? Aí vamos lá, vamos continuar. Se o meu salário for maior que 1.700 e meu salário for menor, igual que quanto? 3.500, é? 3.500. 3.500. Opa, 3.500. Aí o desconto é de 10%, né? Então, desconto vai ser igual a salário vezes 0,10 ou 0,1, fica a seu critério, certo? Desconto é de 10%. E finalmente, ó, senão, para ficar mais claro, você pode botar um senão, só um senão. Mas se você quiser ficar mais claro, bota um senão se salário for maior ou igual, aliás, só maior, né? Maior do que 3.500, não é isso? 3.500, maior que 3.500. Aí o desconto é de 20%. Então tá aqui, ó. Desconto 20%. Certo? Aí finalmente eu vou botar quem? Ó, meu SL, que é vou botar assim, meu salário líquido. Salário líquido. Vai ser igual a quem? Ao meu salário menos o desconto. Certo? Então vou criar uma variável aqui chamada salário líquido. Certo? Aí finalmente ele pede para mostrar só o valor do salário líquido, é? Então o desenvolvedor vai efetuar o cálculo do salário líquido. É só para mostrar o salário líquido mesmo, certo? Então tá aqui, ó. Document.write o salário líquido será de tantos reais mais salário líquido. Tá certo aí, gente? E aí, Arthur? Dúvidas? Dúvida alguém também? Arthur, você botou ou ao invés de i. Tá, deixa eu ver aqui. Salário é maior do que 1.212. Ou o salário é menor igual que 1.700. Não, Arthur, ele tem que estar no intervalo. Tem que ser aí mesmo. Viu? Porque o salário, por exemplo, vamos fazer umas contas aqui. Vamos fazer um raciocínio lógico aqui. Se o salário, por exemplo, for 1.212, maior que 1.212, por exemplo, é 1.500, certo? Está entre esses dois aqui. Então, salário é maior do que 1.500, verdadeiro. E salário é menor que 1.700, também verdadeiro, certo? Ele só vai entrar aqui se os dois forem verdadeiros, certo? Tem que ser ilógico mesmo, certo? Porque você está verificando um intervalo. Aí o intervalo tem que ser com um i. O intervalo que eu estou dizendo é assim, ó. Entre 1.212 e 1.700. Na verdade é valor aberto, né? Assim, ó. Que nem na matemática, né? Corrija lá, viu? O senhor pode fazer o nome dessa mesma lista? Posso, Rebeca? Claro que eu posso. Vamos lá.
Sim, mas antes eu quero saber o seguinte, alguém tem alguma dúvida dessa questão? Tem não? Então vou fazer a nona, tá certo? A nona. Tá aqui. O nome do programa qual é? É estacionamento, né? Estacionamento. Aí o problema diz assim, ó. Construa um programa para calcular o valor a ser pago pelo período de estacionamento de um automóvel. O usuário entra com os seguintes dados: hora, minuto de entrada, hora e minuto de saída. Sabe que o estacionamento cobra a hora cheia, ou seja, se passar um minuto ele cobra a hora inteira. O valor cobrado pelo estacionamento é R$ reais para uma hora de estacionamento, R$ 6 para 2 horas de estacionamento, R$ 1 por hora adicional, acima de 2 horas, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui o script. Aí vou precisar do quê? Vou precisar da hora e minuto de entrada e hora e minuto de saída, não é isso? Então vou criar 4 variáveis aí, ó. Hora, entrada, minuto, entrada, hora, saída, minuto, saída. Certo? Aí isso vai ser real ou inteiro? Inteiro, exatamente. Né, Rebeca? Então tá aqui, ó. Hora entrada é igual a pass int prompt digite a hora de entrada. Aí eu vou pegar a mesma coisa para fazer a hora de saída. Hora de saída. Hora saída. Aí minuto entrada. Digite os minutos de entrada. Aí finalmente digite os minutos de saída, não é isso? Minuto de saída. Tá. Aí diz assim, o valor cobrado pelo estacionamento é R$ 4 para uma hora de estacionamento. Certo? E R$ 6 para 2 horas de estacionamento. E 1 hora por adicional, acima de 2 horas. Então, para descobrir a hora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair, aí ele faz assim, ó, sabe-se que o estacionamento cobra hora cheia, ou seja, se passar um minuto, ele cobra a hora inteira. Tá? Então, o que é que eu posso fazer aí? Sabe-se que o estacionamento cobra hora cheia, ou seja, se passar um minuto, ele cobra a hora inteira. Tá? Então, ele tem que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que trabalhar em cima dessa hora aí, certo? Esquece só a questão dos minutos um instantinho, certo? Eu já sei o seguinte, olha. Vou precisar de outra variável, certo? Eu vou chamar a variável de horas. Tá aqui, horas. Quantas horas eu passei? Horas vai ser igual a quem? Vai ser hora saída menos hora entrada. Certo? É assim que eu descubro a quantidade de horas. Concorda comigo? Só que tem o seguinte. Aí, vou esquecer os minutos um instantinho, tá? Vou me concentrar só nessa questão de horas. Aí eu vou fazer o quê? Ó, se horas for igual a 1, aí significa o quê? Significa que, vou botar assim, ó. Valor, tá certo, gente? Valor.
o meu valor vai ser igual a quem? Vai ser igual a R$4. 4. Certo? Se não, se horas for igual a 2, aí ele faz o quê? Faz valor igual a 6. Certo? Se não, o que acontece? É R$1 por hora adicional, acima de 2 horas. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar agora, vou fazer assim, ó, horas menos 2, aí ele vai me dar o adicional de horas, não é isso? E vou pegar esse horas menos 2 e multiplicar por 1, que é R$1, certo? Aí o valor vai ser igual a quem? 2 mais isso aqui. Eu estou complicando, ou não? Eu só estou preocupando por enquanto com horas. Eu não estou nem pela questão da hora do minuto cheio, certo? Só a questão de horas. Vamos se preocupar só por enquanto, só com a questão de horas, certo? Aí a pergunta é, esse aqui, valor hora igual a 1, R$4. Hora igual a 2, R$6. E se não for esse aqui? Aí é o quê? É R$2, não é isso? R$2, tá aqui. É R$2 mais o quê? Mais a hora adicional. Ou seja, eu tenho que pegar a quantidade de horas, tirar a hora adicional, tirar 2 horas e multiplicar por 1. Certo? Ou eu posso tirar essa multiplicação por 1. Eu estou colocando aqui só para ficar mais claro, certo? Que você vai multiplicar isso aí pela 1. Porque esse R$1 aqui podia ser, sei lá, R$2 por hora adicional, R$3 por hora adicional, sei lá. Aí você vai multiplicar 2 ou por 3, certo? Aí minha preocupação é a seguinte, vocês estão entendendo até agora, sim ou não? Deu para entender aí, Rebeca, até agora? Ficou meio confusa. Joia, normal. Eu quero saber o seguinte, onde é que você ficou confusa? Me ajuda aí. Nessa do para calcular adicional. Joia. Essa do para calcular o valor. Certo, certo. Beleza. Você concorda comigo que vai ser assim, ó? Porque ele diz assim, ó. É R$1 por hora adicional, acima de 2 horas. Certo? Aí, o que eu entendo que ele está dizendo aí é assim. A pessoa vai pagar R$6. Eita, minto. Desculpa, eu botei assim, né? Mas na verdade é assim, ó. Desculpa. 6 mais hora menos 2 vezes 1. Desculpa. Certo? Porque isso aqui é assim, ó. Pelo que eu entendi, ele falando da questão, ele fala, ó, eu vou pagar, vamos supor que o cara ficou 3 horas. Deixa eu fazer um exemplo que fica mais fácil você entender. Vamos supor que são 3 horas. Certo? Dessas 3 horas, ele vai pagar o quê? Vai pagar R$100, 2 horas, mais R$1 de 1 hora excedente. 1 hora adicional. Certo? Se fossem 4 horas, seria o quê? R$100 de 2 horas, mais R$2, vou botar assim, ó, ficar melhor. Duas horas adicionais. Tá captando aí a mensagem agora? 5 horas. Ele vai receber o quê? Vai receber, são R$100 por 2 horas, mais o quê? R$3, ó, 3 horas adicionais. Aí, esse total aqui ia dar o quê? Ia dar R$7, né? Aqui seria R$7. Aqui, a ser pago, ia ser R$8. E aqui, R$9. Vê se você entendeu agora. Entendeu aí? Não é isso, né? Eu tô entendendo o raciocínio da questão é assim. 3 horas, ele paga R$100 por 2 horas, mais R$1 por 1 hora adicional. Aí o total é 7.
Se for 4 horas, ele paga R$6, equivalente a 2 horas, mais R$2 por 2 horas adicionais. Dá um total de 8. Se for 5 horas, são 6 horas por 2 horas, mais R$3 por 3 horas adicionais, que é igual a R$9. Não é isso? Aí a pergunta é, como é que eu monto isso de maneira genérica? Se for X horas, tá aqui, eu quero X horas. Aí a questão é, são R$6 por 2 horas, mais quanto? Mais X, aí eu vou tirar as 2 horas que tem, porque repara, aqui é 3, eu tiro 2 horas, fica 1. Aqui é 4, eu tiro 2 horas, fica 2. Aqui é 5, eu tiro 2 horas, ficam 3, né? Desculpa aqui. 2 horas, 3. Não é isso? Então, eu tenho que tirar aqui 2 horas, aí fazer o quê? Pegar essas 2 horas e multiplicar por R$1. Certo? Aí isso que vai dar o total para mim. Você entendeu agora? Entendi, professor. Está tirando 2 para saber o quanto adicional vai ser. Exatamente, Rebeca. Exatamente. Isabel está dizendo aqui, está tirando 2 daqui para saber o adicional de horas. Exatamente. Exatamente. Certo? Aí, eu chamei de horas, né? Então vai ficar assim, ó. Hora, valor, que é o meu total aqui, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 6 mais quanto? Horas menos 2 multiplicado por 1. Vê se não é. Era essa parte que eu não estava conseguindo montar a lógica. Ah, beleza. Então eu vou apagar essa parte aqui de cima, certo? Tá joia? Aí eu vou fazer aqui aí falta fazer o quê? Mostrar o document.write, mostrando, dizendo o quê? O valor a ser pago é de tantos reais. Mais valor. Certo? Aí a dúvida toda agora é a seguinte. E como é que fica essa questão de hora cheia do minuto? Como é que fica? Certo? Aí você tem que botar a lógica o seguinte, de que quando passar Deixa eu ver como é que fica com essa lógica aqui do minuto de entrada e saída. Certo? Porque se ficar 0 hora e quantidade de minutos, aí vai ser hora igual a 1. Você vai alterar essa questão de horas aqui, ó. Certo? Aí esse negócio de horas aqui, do valor cheio, eu vou fazer assim, ó.
Se cair uma dessa na prova, vai ser amanhã e a tarde toda para resolver. Não, João, se preocupe não, que uma dessa não cai na prova não, certo? A prova, eu já elaborei a prova, aí a prova tá assim. Eu entendo que um aluno normal vai fazer a prova em pelo menos 1 hora. Aí eu vou deixar 2 horas para você fazer a prova, certo? A prova tá fácil até demais, nem se preocupe. Certo? Mas essa questão aí da hora e do minuto, aí vai complicar um pouco mais a questão, tá? Eu posso até fazer ela aqui, mas vai complicar demais a questão. Porque ele vai fazer o seguinte, eu vou ter que fazer várias comparações para saber aqui quando é que essa hora aqui ele vai virar, certo? Porque, por exemplo, não poderia colocar essa questão de minutos incluso no primeiro if de 0 a 1. Poderia, mas eu teria que verificar mais coisas, viu, Rebeca? Porque isso é que você está falando, eu acho que você quer dizer assim, né? No caso, né? Horas foi igual a 0 e minuto entrada for maior ou igual que 1 e minuto saída for menor ou igual, eu vou botar 60, certo? Mas a gente sabe que vai 59, ele vira, né? Aí isso aqui tem que estar entre parênteses, porque é isso aqui e isso aqui, né? Aí a quantidade de horas, que aí ele vira, né? Agora, eu tô vendo se eu posso fazer uma continha para ficar mais fácil. Certo? Talvez uma solução, viu, Rebeca? Por cima, vê o que é que tu acha. Seria pegar o seguinte, eu vou pegar hora e minuto e transformar tudo em minuto. Depois eu converto para hora. Talvez assim fique mais simples. Certo? Aí eu faria como? Faria assim, ó. Deixa eu botar mais para cá. Faria assim, ó. Hora entrada vezes 60, não é isso? Para dar 60 minutos. Por exemplo, a pessoa tem 1 hora. 1 hora são 60 minutos. Não é isso? Mais minuto entrada. Aí isso aqui seria assim, vou botar assim, minutos. Minutos entrada. Aí o outro eu vou botar com minutos saída. Minuto, fica hora saída vezes 60 mais minutos saída. Certo? Aí fica tudo em minutos. Tá joia? Aí eu vou fazer o seguinte. Aí eu posso converter para horas. E pegar o resto. Aí vai me dar uns minutos. Eu vou fazer o seguinte, viu, gente? Para não me alongar muito nessa questão. Eu vou deixar assim, ó. Eu vou deixar como sendo horas. Eu vou pensar num jeito mais simples de responder essa questão e vou mandar para vocês, certo? Porque eu não quero complicar demais, não.
Aí eu vou pensar uma maneira mais simples de resolver essa questão e mando para vocês, tá certo? Eu mando lá eu boto lá no mural, lá no Classroom. Tá joia? Porque eu não quero complicar muito para vocês. Porque eu acho que fazendo uma continha fica muito melhor do que fazer múltiplas verificações, tá? Isso aí deve ser uma continha simples que faz. Tá? Eu vou fazer em off para não comer muito o tempo. Mas essa lógica aqui tá certa, viu, Rebeca? A lógica é essa aqui mesmo. Eu vou calcular a quantidade do tempo, aí depois da quantidade do tempo eu vou fazer a quantidade de horas aqui, ó. Certo? Tá joia? Dúvidas mais em alguma, gente? Mais nenhuma? Beleza, Rebeca, sem problema. Viu? Mas nem se preocupe que uma dessa não vai cair na prova de jeito e maneira. Isso é mais para testar a questão de lógica de vocês mesmo, tá? Essa já entregou para Deus, né, Rebeca? Não, fique tranquila. Tá? Mas nenhuma, gente, nenhuma questão. Essa da calculadora foi tranquila. Da estrutura de repetição. Vamos ver alguma da estrutura de repetição? Deixa eu ver lá. Eu estou muito preocupado com a lista de estrutura de repetição. Vamos fazer essa aqui, ó. Essa nona aqui. Certo? Deixa eu aumentar aqui o zoom. O nome dela é crescimento. Cadê? Ela diz assim, ó. Chico tem 1,50, 1,50 m e cresce 2 centímetros por ano. Certo? Enquanto Juca tem 1,10 e cresce 3 centímetros por ano. Desenvolva um programa que calcule e imprima quantos anos são necessários para que Juca seja maior que Chico. Certo? Então vamos lá, ó. Ele diz assim, ó. Eu vou criar duas variáveis, certo? Uma eu vou chamar de Chico e outra de Juca. Tá? Aí repara, ele fala que Chico tem 1,50 de altura e Juca tem 1,10 de altura. Só que ele fala que a taxa de crescimento é em centímetros. Então o que é que eu faço? Eu posso converter tudo para centímetro ou esses 2 centímetros aí eu converter para metro. Tá? O mais fácil para mim é botar Chico e Juca para ser em centímetros, certo? Então, ó, eu vou dizer que Chico começa com o quê? Com 150 centímetros e Juca começa com quanto? Com 110 centímetros. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Aí ele faz o seguinte, ó. Aí eu vou criar uma variável aqui chamada anos, que é o que eu vou precisar. Ó, o ano vai ser 0. Certo? Começar com ano 0. Desculpa, ano 0. Aí ele faz assim, ó. Enquanto Juca for... Ele quer saber quantos anos para Juca ser maior do que Chico. Então, enquanto Juca for menor que Chico, faça o quê? Faça Chico igual a Chico mais 2. E faça Juca igual a Juca mais quanto? Mais 3. Certo? E os anos eu vou incrementar.
certo? Aí no final eu boto o quê? Document.write. Finalmente mostrando o quê? Juca será maior que Chico depois de... Aí a resposta, anos mais anos. Certo? Vamos executar esse programa? Opa. Tá aqui. Crescimento. Juca será maior que o Chico depois de 40 anos. Nossa, vai precisar de muito tempo para crescer, não vai ser não? É isso mesmo? Depende das taxas de crescimento. Certo? Dúvidas aí, gente? Cadê a questão? Cadê a solução? Tá aqui. Opa, tá aqui. Agora veja que a questão diz assim, Juca maior que Chico. É bom ver isso, ó. Desenvolva um programa que calcula em primo quantos anos serão necessários para que Juca seja maior que Chico. Cuidado para não botar enquanto Juca for menor ou igual que Chico. Certo? Enquanto Juca for menor que Chico. Aliás, minto. Tem que ser menor ou igual aqui, ó. Por quê? Porque Juca pode ser igual a Chico, mesma altura, mas ele quer ultrapassar. Então, enquanto Juca for menor ou igual que Chico, Juca é menor, aí incrementa em quantidade de anos, vai incrementando as alturas dos dois. Juca é igual a Chico, ainda é igual, incrementa de novo, porque tem que ultrapassar. Vamos ver se está os mesmos 40? Não, 41 anos, ó. A resposta é 41 anos, não é 40. Corrige aí que eu já estava errando, ó, gente. Tem que contar também com igual aqui, para ver qual é a questão quando o Juca tiver a mesma altura de Chico. Porque ele precisa ultrapassar aquilo ali, certo? Então você precisa de 41 anos, viu, gente? O senhor pode fazer a 8 dessa questão também? Posso. Vamos ver a 8. Alguma dúvida com relação a essa, gente? Ah, tu quer que faça o pedra, papel, tesoura? O pedra, papel, tesoura é meio grandinho, viu, Rebeca? Eu posso fazer, aí mandar para vocês no Classroom, tá certo? Mas eu queria que vocês tentassem fazer, porque isso é um programa muito bacana de fazer. Tente fazer primeiro. Você tentou fazer, Rebeca? É um joguinho muito bacana. Ah, a dúvida está na Math Floor, né? Certo. Eu vou tirar essa dúvida desse Math Floor. A do Math Floor é a seguinte, ó. Vou chamar aqui pedra, papel, tesoura. Deixa eu só botar o notebook aqui na bateria aqui, na tomada, que já está descarregando.
Pronto. O math.flow é o seguinte. Na verdade, aquilo ali é para gerar um número aleatório. Certo? Porque a ideia é você fazer assim, viu, Rebeca? Você chegar e fazer assim, ó, eu vou criar 3 variáveis. Uma vou chamar de pedra, vou chamar de 1, vou dizer o valor 1, o papel vai ser 2 e o tesoura vai ser 3, certo? Aí a pergunta é, como é que eu faço para gerar um pedra, papel e tesoura aleatório? Certo? Aí a ideia é usar essa fórmula aí, tá joia? Aí, como é que eu faço para gerar essa fórmula aí? Eu chego aqui e vou dizer assim, ó, jogada. Vou criar uma variável aqui, chamada jogada. Não, vou chamar melhor do que de jogada, vou chamar de computador, que é o computador que vai jogar. Computador. Computador. Aí esse max aqui é o número, é o maior valor que eu posso colocar aqui, não é isso que ele está dizendo aqui? Aleatório, tá escrito errado, né? Aleatório. Entre min max e JavaScript está escrito assim, ó. O maior é 3. O menor é 1. E o mínimo é 1. Então, eu quero gerar um valor entre 3 e 1, certo? Então, onde tem max, eu vou botar... deixa eu testar primeiro, antes de verificar isso aqui, certo? Se eu não me engano, é assim. Fazer um document.write mostrando o computador. Certo? Olha, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3. É exatamente isso. Então, ó. Deixa eu botar lá no chat. Onde tinha max, eu botei o número máximo, que é o de tesoura. E onde tinha min, eu botei o número mínimo, que é o de pedra, 1. Então, ó. Eu posso até matar essa continha aqui, né? Faz 3 menos 1 mais 1. É a mesma coisa de 3, né? Então tá aqui, ó. Isso tudinho aqui eu poderia multiplicar por 3. Então fica assim, ó. Math.floor igual a math.random vezes 3 mais 1. Certo? Então o que acontece? Aí, esse computador aí, essa variável computador, vai ter pra mim vai gerar um número aleatório entre 1 e 3. Esse número aleatório entre 1 e 3 é o equivalente a uma jogada. Ou um pedra, um papel ou um tesoura. Certo? Aí, de posse desse número aqui, aleatório, o que é que eu posso fazer? Aí eu vou comparar, vou pedir para fazer a jogada do usuário e vou comparar a jogada do usuário com a jogada do computador. Para saber quem ganhou, quem ganhou, quem empatou ou quem venceu, né? Se for o computador ou se for o jogador. Certo? No caso, eu vou chegar aqui também, ó, botei aqui, ó, computador e uma variável para o jogador, certo? Aí vou botar aqui assim, ó, jogador. Vai ser um passe int, né? Então, ó, prompt. Digite pedra, 2 papel, 3 tesoura. Certo? Aí agora eu vou fazer as comparações. Tá certo? Se computador for igual a quê? A pedra. Opa. Posso botar assim, ó. Se computador for igual a pedra e jogador foi igual ao que? Papel, por exemplo.
Quem ganhou? Documento.write, jogador ganhou. O jogador ganhou. Certo? Aí eu vou botando as outras. Se computador foi igual a pedra e jogador foi igual a tesoura, quem foi que ganhou? O computador, né? O computador ganhou. E assim por diante, certo? Aí eu vou botar todas as combinações aqui e também as combinações de empate, tá certo? Deu para entender agora aí, Rebeca? Qual é a ideia desse math.flow aí? É só uma formulazinha para dar um número aleatório. Não, estrutura de repetição não. Estrutura Peraí, é a melhor de 3, é? Deixa eu ver como é que vai ficar aqui a questão. Ah, tem 3 rodadas, né? Joia. Então tem que colocar. Sim, tem que botar dentro de estrutura da repetição. Exatamente. São 3 rodadas. Bota dentro da estrutura de repetição, exatamente. E essas comparações aqui bota também dentro da estrutura de repetição, né? Tá certo? Você entendeu bem direitinho mesmo. Mais dúvidas, gente? Mais alguma dúvida? Não? Então, por hoje só, certo, gente? Eu vou ficar de fazer aquela outra questão lá e moto lá no mural pra vocês, tá bom? Eu vou fazer a chamada rapidinho, tá certo?